Olá, tudo bom? Seja bem-vinda e seja bem-vindo ao podcast Entrando no Clima, um podcast quente como as mudanças climáticas. Essa é a série especial, direto da 28ª Conferência do Clima, em Dubai. E hoje estamos aqui eu, Márcio Zenzer, e Cristiane Przybyski, direto de Dubai. São 12h36 do dia 4 de dezembro, horário do Rio de Janeiro, 19h36, horário de Dubai. A Cris vai trazer notícias sobre o que aconteceu na conferência hoje e imagino que tenham boas e más notícias, não é isso, Cris? Márcio, o que você quer que eu comece? Com a boa ou com a má notícia? É sempre melhor começar com a boa notícia, né? Vou começar então falando sobre o que está rolando aqui na COP em relação ao Brasil. O Lula foi embora, né? Foi para a Alemanha, como a gente falou ontem, para tratar do Mercosul. E a Sônia Guajajara, que é a ministra dos povos originários, ela assumiu a frente do Brasil na COP. Então é a primeira vez que a gente tem uma ministra dos povos originários representando o Brasil oficialmente. E nós temos também outras notícias muito legais, muito boas, que é, por exemplo, que o Fundo Amazônia conseguiu fundos, né, mais dinheiro para os seus projetos. Ontem também o Lula lançou uma iniciativa de florestas, de proteção das florestas, junto com a Marina Silva, e foi muito interessante, porque ele tinha o palco, né, da ONU, ele poderia usar aquele tempo para falar, mas ele deu espaço para a Marina Silva e ele falou, olha, se é para falar de floresta, eu vou chamar a Marina Silva, que nasceu no meio da floresta amazônica, foi alfabetizada com 16 anos. Ele trouxe um pouquinho da história do histórico da Marina Silva e também toda a importância que a Marina tem em relação ao meio ambiente. E foi meio que um pedido de desculpas, assim, sabe, para ela, porque a gente sabe que no governo anterior eles tiveram embates muito fortes. Então, nesse momento na COP ontem, foi bem interessante, porque ele deu a palavra à Marina Silva, e os dois se emocionaram e choraram e tal. Márcio, uma outra boa notícia é que o Brasil anunciou R$ 1 bilhão para um projeto que chama Arco de Restauração, com 450 milhões de reais já aprovados para o Fundo Amazônia, né, que é aquele fundo que financia ações ambientais, né, no Brasil. Então, foi lançado esse recurso, né, de restauração. Hoje à tarde teve um evento com o Capobianco, que é o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente. Ele falou da importância da restauração para o Brasil, nesse contexto de mudanças climáticas, o quanto que é necessário restaurar as áreas degradadas para não só diminuir o desmatamento, eu digo assim, né, para também restaurar as áreas degradadas. No nível internacional, a questão dos combustíveis fósseis continua em pauta, mas conseguimos a adesão de vários países a um acordo de redução do uso de combustíveis fósseis. Isso foi bem legal, mas como isso vai se operacionalizar, como isso vai ficar na prática, a gente não sabe. É bom começar assim com as boas notícias, mas, como nem tudo são flores, queria que você comentasse um pouco os destaques negativos nessa conferência. Márcio, tem uma organização que chama Climate Action Network, e eles criaram há alguns anos um prêmio que se chama o Fóssil do Dia, que é dado para aquele país ou organização que está, não sei, barrando negociações, que fez alguma coisa contrária ao que se prevê numa conferência do clima. E sabe para quem que foi o Fóssil do Dia hoje? Para o Brasil. O Brasil ganhou justamente por ter anunciado que vai entrar para o PEP+, que a gente falou nos episódios anteriores, que é aquele grupo de grandes produtores de petróleo, né? A gente falou das justificativas do presidente Lula para ter anunciado isso, né? E teve um evento agora no final da tarde com o Capobianco, que é, né, o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, e eu perguntei para ele o que ele achava, né, do fato do Brasil ter ganhado o Fóssil do Dia. Ele falou que era um pouco injusto, né? Não usou nessas palavras, mas ele falou que era um pouco injusto porque desconsiderava todos os esforços que o Brasil fez na redução do desmatamento, na redução das emissões de gases de efeito estufa. Então, ele achou um pouco injusto essa premiação. Mas o fato é que o Brasil foi o foco, né, do dia aqui na COP por ter ganhado o Fóssil do Dia.
E só exacerba ainda mais as contradições, né? A gente, claro, não está ignorando os esforços, a queda no desmatamento na Amazônia, por exemplo, a gente não está ignorando, por exemplo, a transversalidade da pauta do clima dentro do governo, mas as incongruências, principalmente essa agora, a entrada da OPEP, a declaração da continuação de exploração de petróleo na Petrobras, acho que tudo isso dá sinais muito contraditórios. Merecido esse esforço do dia. Acho que é para o Brasil também ficar atento e poder aí nos próximos dias correr atrás para não receber nem outros fósseis do dia, nem a premiação final, né, que é o fóssil do ano, o fóssil final lá, tem uma premiação que é uma anti-premiação, né? Premia criticando. Isso, é uma antipremiação, exatamente como você disse, assim. Mas é sempre muito significativo, né? Porque quer dizer que aquele país, ou aquela empresa, né? Ou aquele segmento, ele interferiu de forma negativa, de alguma forma, nessa conferência que busca tentar salvar a humanidade, né? Dos impactos das mudanças climáticas, né? Então, assim, nós temos boas notícias, por um lado, bastante coisa acontecendo, vários anúncios, dinheiro entrando no Brasil, anúncios importantes no nível internacional de redução de emissões de combustíveis fósseis. Nós temos as coisas pontuais, né, que são essas, por exemplo, o Brasil teve essa questão da OPEP+, teve a questão da Petrobras continuar explorando petróleo. Então, assim, é sempre uma balança, né? Uma balança que a gente tem que analisar muito bem para que lado pende, né? Tem essas coisas positivas que estão acontecendo, né? Como eu disse ontem, tinha uma restrição muito grande a manifestações. Enquanto os presidentes estivessem aqui, a gente não podia, quer dizer, né? Os grupos não podiam citar nomes, citar países, sob o risco de perder a credencial, que é uma coisa muito preciosa, né? Você perder a credencial, que você não pode entrar mais no espaço da COP, né? Mas como os presidentes foram embora, agora começaram as manifestações. Porque nessas manifestações a sociedade civil ela tem a oportunidade de falar exatamente o que ela quer. Então, hoje de manhã, eu gravei um trechinho de uma das manifestações que aconteceu aqui na COP, estão acontecendo várias durante o dia, e eu trouxe um trechinho para vocês ouvirem de uma manifestação. We deserve climate justice now. What do we want? Climate justice! When do we want it? Now! What do we want? Climate justice! When do we want it? Now! What do we want? Climate justice! When do we want it? Now! What do we want? Climate justice! When do we want it? Now! Down with fossil fuels now! Esse podcast é uma realização do OECO em parceria com o Observatório do Clima e com apoio da samambaia.org. Amanhã a gente está de volta com mais notícias da Conferência do Clima. Obrigado pela sua audiência e até lá!